Rádio Rio de Janeiro, a emissora da Fraternidade, passa a apresentar Luz na Penumbra, programa que leva ao seu coração a mensagem da doutrina espírita. E com vocês, André Afonso Monteiro, para o estudo do livro A Gênese, da obra codificada por Allan Kardec. Olá, amigo ouvinte internauta da Rádio Rio de Janeiro, eu sou André Afonso Monteiro, estou aqui mais uma vez juntamente com Alexandre Almeida. Seja bem-vindo, Alexandre. Olá, André, votos muita paz a todos. E ali na técnica, o Weber. E hoje nós daremos continuidade ao estudo da obra A Gênese, capítulo 15, Os Milagres do Evangelho, e vamos retomar o nosso estudo a partir do subitem Bodas de Caná, número 47. E aqui, né, Alexandre, é interessante que Kardec ele não cita a passagem evangélica, ele não transcreve, diferentemente dos outros itens comentados. Então eu achei por bem nós fazermos aqui a leitura inicial das Bodas de Caná, para depois nós entrarmos diretamente nas explicações nos comentários de Kardec. As Bodas de Caná estão no Evangelho de João, apenas no de João, como frisa Kardec, capítulo 2, versículos 1 a 11. Então vamos a ela. No terceiro dia, houve um casamento em Caná da Galileia, e a mãe de Jesus estava lá. Também Jesus e seus discípulos foram convidados para o casamento. Faltando vinho, a mãe de Jesus lhe disse: eles não têm vinho. Jesus lhe respondeu: mulher, para que me dizes isso? A minha hora ainda não chegou. Sua mãe disse aos que estavam servindo: fazei tudo o que ele vos disser. Estavam ali 6 talhas de pedra, de quase 100 litros cada, destinadas às purificações rituais dos judeus. Jesus disse aos que estavam servindo: enchei as talhas de água. E eles as encheram até a borda. Então disse: agora tirai e levai ao encarregado da festa. E eles levaram. O encarregado da festa provou da água mudada em vinho, sem saber de onde viesse, embora os serventes que tiraram a água o soubessem. Então chamou o noivo e disse-lhe: todo mundo serve primeiro o vinho bom, e quando os convidados já beberam bastante, serve o menos bom. Tu guardaste o vinho bom até agora. Este início dos sinais, Jesus o realizou em Caná da Galileia, manifestou sua glória e os seus discípulos creram nele. Muito bem. Então aqui, Alexandre, ele está relatado no Evangelho de João. Nós não temos a ideia, né, de que se Jesus, né, já estava ali, se João estava presente ou se ele tomou algum conhecimento, mas ao final diz, né, que seus discípulos creram nele. Pode ser que Jesus já estava ali, já tinha ali arregimentado alguns discípulos para começar a sua jornada. E João, ele testemunha aqui através das suas palavras essa passagem. E foi, digamos assim, o primeiro fenômeno que Jesus, pelo menos de maior impacto, que é retratado nos evangelhos. E não fica também muito claro, porque a gente não sabe qual foi essa mudança que Jesus fez da água para o vinho, ou se ela tomou a cor do vinho, mas o gosto, ela tem o gosto do vinho. Nós não sabemos se ele apenas adicionou esse gosto e de que maneira isso foi feito, ou se ela foi de alguma maneira ali transformada em vinho. Mas é interessante, né, que a frase diz o seguinte: o encarregado da festa provou da água mudada em vinho. A gente não sabe se isso foi meramente o sabor ou se foi alterada ali também a composição daquele líquido de água para vinho. Mas isso aqui coloca para nós um outro detalhe também importante, que Jesus diz: mulher, ainda não chegou a minha hora. Você vê quer dizer,
não era ainda, pelo que Jesus coloca ali, ainda não era o momento dele começar a promover essas maravilhas. Essas maravilhas, né? Para chamar a atenção, verdade. E interessante, porque nós podemos extrair grandes lições dessa passagem que às vezes gera muita polêmica, né? Sim. Por se tratar de transformar água em vinho. Sim, sim. O que nós podemos, que você colocou muito bem, diante da impossibilidade de fazermos afirmativas tais e quais, nós podemos, recorrendo ao bom senso, de cogitar a hipótese de que alguns historiadores levantam de que, na verdade, o que se chama vinho no Evangelho, de ser uma bebida feita com ervas, cuja expressão, né, a palavra vinho também era atribuída a esta bebida, o que nos levaria a uma ideia mais sensata, para não partirmos da crença de que Jesus estivesse ali para chamar a atenção, transformando a água numa bebida alcoólica. Sim. Mas não tendo, aqui estamos colocando apenas uma hipótese, um relato de historiadores, de pesquisadores. Ou se era um suco de uva mais concentrado, né? Exatamente. O que importa é que, com certeza, esse melhor ficou para o final, foi os ensinamentos que ele deu ao final da festa. Então existe também uma proposta aí filosófica na interpretação de que este vinho, entre aspas, teria sido, na verdade, os ensinamentos que Jesus apresentou, porque se você está numa festa, né, como foi colocado aí, em tese o dono da festa apresenta o melhor produto, né, e no caso o vinho, a bebida, e no final, quando todos já estão saciados, ele serve de menor qualidade, porque as pessoas já não estão com a mesma percepção. E esse comentário, muito razoavelmente, pode ter se relacionado a isso. Olha, o melhor você guardou para o final, o melhor vinho, entre aspas, que é justamente você está nos embriagando, entre aspas, nos deixando maravilhados com os seus ensinamentos, com aquilo que você está pregando. E o ponto inicial que você colocou, muito importante, Maria, que sabia da sua missão, estava ali de sobreaviso para quando esse momento chegasse. Você vê que naquele momento ela estava não só impactada, como tomou a frente, como disse, bom, eu preciso auxiliá-lo, né? Ele estaria debutando dentro dessa proposta que se seguiria por 3 anos, de chamar a atenção das pessoas através dos fenômenos. E aí ele colocou, né, fez essa ressalva, vamos assim dizer, para sua mãe, como disse, olha, calma, não é o momento, não é chegada a hora, mas de qualquer forma atendeu as pessoas. Como você colocou muito bem, nós temos hoje, a gente vê na televisão às vezes profissionais habilidosos trabalhando alterando moléculas, e botam um prato. Sim. Você está visualizando uma coisa e está saboreando, e ele tem um gosto de uma outra, porque se manipulou ali elementos, né? Então, se isso é perfeitamente possível, você alterar o sabor e a textura de determinados elementos, não seria nenhum absurdo imaginar, como você colocou, que Jesus tivesse de alguma forma ter dado as características, ainda que fosse de um vinho, né, da bebida alcoólica. Sim. E fazer todos acreditarem que na verdade estavam consumindo algo e na verdade não era. Sim, é porque na verdade, como você bem colocou, o vinho naquela época ele não tinha adição de álcool, não tinha de teor alcoólico. Ele é óbvio que não existe vinho daquela época que isso possa comprovar. Mas como você falou, os historiadores, segundo as práticas da época, eles diziam que após a colheita as uvas eram pisadas por escravos. E após a fermentação, vinhos diferentes eram produzidos para estratos diferentes da sociedade e adicionavam-lhe ao vinho, naquela ocasião, mel, água, ervas, especiarias, além de pó de mármore, clara de ovo, né? E esses vinhos que eram... Eles ainda tinham até a possibilidade de defumar o vinho, alguns ainda defumavam o vinho com fumaça, né? Expunham o vinho ali a fumaça para defumar. E esses vinhos que eram usados nas celebrações religiosas,
eles eram puros e sem aditivos. Ele era só realmente ali o extrato da uva, né? Eram separados por um período para que a ação do tempo os tornasse mais aprazíveis. E esse vinho puro e levemente envelhecido era o vinho utilizado nas celebrações. Mas você não pode tirar nenhuma... Isso que nós estamos pesquisando até em um site que fala sobre vinhos, né, e que narra essa possibilidade, mas a conclusão é que nós não temos como ter essa certeza, né, nenhuma prova contundente de que era assim. Mas Jesus, como você falou, Jesus não ia fazer algo para embebedar as pessoas. Se a gente vê aqui, o Evangelho diz que eram 6 tachos, né, e cada tacho tinha capacidade para 100 litros. E ele mandou encher os 6. Então, assim, era muita bebida. Foi muita bebida, né? E na sua leitura, você mencionou aí alguns elementos, né? Sim. Que faziam parte dos rituais dos judeus, né? Então, Sim. Ou seja, se essa bebida, que foge às características do vinho que temos nos dias de hoje, era para uma celebração religiosa, também mais uma razão para verificarmos que estamos falando de uma bebida completamente diferente. Que essa bebida tivesse algum teor alcoólico. E, como você falou, algumas pessoas até se utilizam disso para justificar a questão da bebida alcoólica. Não, mas Jesus transformou a água em vinho. Tem uns outros, bebeu vinho com os amigos antes de morrer, com os discípulos. As pessoas colocam isso como se fosse uma forma de tornar a bebida alcoólica algo que tenha sido, digamos assim, homologada por Jesus. Mas, amigos ouvintes, nós estamos fazendo o estudo da obra Gênesis, capítulo 15, Os Milagres do Evangelho, comigo André Monteiro, o Weber aqui na técnica. Estamos no subtítulo Bodas de Caná, item 47. Então, aqui agora, Alexandre, Kardec ele comenta que este milagre está apenas em o Evangelho de João, é tido como sendo o primeiro feito de Jesus, e Kardec diz que ele deveria estar entre os mais dignos de nota. É preciso que ele tenha causado muito pouca sensação, pois nenhum outro evangelista fala sobre ele. Um fato tão extraordinário haveria de impressionar vivamente os convidados e, sobretudo, o dono da casa, que nem mesmo parece tê-lo percebido. Mas se nós formos analisar, esse é um fato, digamos assim, de repercussão, vamos dizer, científica, material. Mas é um fato que não tem repercussão moral. Qual a repercussão moral de Jesus transformar a água em vinho? Um elemento em outro, né? Salvo a hipótese do comentário do anfitrião se tratar de que o melhor ficou por final ter sido alguns ensinamentos de Jesus, mas o fenômeno em si, feliz na sua colocação. É mais um fenômeno que Jesus produziu, mas nesse contexto com pouca relevância. Pouca relevância do ponto de vista moral e espiritual. Então Kardec continua que, considerado em si mesmo, esse fato, aí ele diz, considerado em si mesmo, esse fato tem pouca importância, comparativamente àqueles que testemunham em verdade as qualidades espirituais de Jesus. Vê que interessante, né? Admitindo-se que as coisas tenham se passado como são narradas, é de se admirar que esse seja o único fenômeno desse gênero que ele tenha produzido. Jesus era de uma natureza extremamente elevada para se ater a efeitos puramente materiais, próprios somente para suscitar a curiosidade da multidão, o que teria comparado a um mágico. Ele sabia que as coisas úteis lhe granjeariam mais simpatias e lhe trariam mais adeptos que aquelas que podiam passar como resultado de habilidade manual e que nunca atingiriam o sentimento. Se bem que a rigor o fato possa se explicar até um certo ponto, conforme os exemplos que o magnetismo nos oferece, por uma ação fluídica que teria trocado as propriedades da água, dando-lhe sabor do vinho. Essa hipótese é pouco provável, uma vez que nesse caso a água, tendo apenas o sabor do vinho, conservaria sua cor, o que não deixaria de ser notado. Então, essa de só substituir o sabor, Kardec traz aqui, mas ele diz que essa é pouco provável.
O mais racional é vermos aí uma dessas parábolas tão comuns nos ensinos de Jesus, como as do filho pródigo, a do festim das bodas e tantas outras. Durante a refeição, ele deve ter feito uma alusão ao vinho e à água, de onde tirou um ensinamento. O que justifica esta opinião são as palavras que o mordomo lhe dirige a respeito. Foi o que você falou. Todo homem serve inicialmente o bom vinho, e depois que o beberam muito, serve o inferior. Tu, porém, reservaste o bom vinho até esta hora. Então, o que fica aqui para nós foi a conclusão que você falou. Talvez a única questão moral que pudesse se extrair dali é essa afirmativa do mordomo, porque a gente pode, por analogia, dizer que Jesus, do início ao fim, nos trouxe coisas boas. Isso, você deixa nos trouxe ensinamentos bons. Um excelente gancho, ou seja, de que mesmo num ambiente festivo, descontraído, é importante mantermos o nível da boa conversa, a boa conversação. Sim. E por que não? Sempre há espaço para tratarmos das coisas relevantes da vida, para falarmos das coisas boas, darmos ensinamentos. Porque é muito comum, e é da natureza humana, num ambiente de festa, de muita descontração, haver uma certa invigilância e nos deixarmos levar para uma conversa menos edificante e que nos levam muitas das vezes a desqualificar até o próprio evento. Né? Quantas vezes a gente está numa festa de aniversário, de casamento, que a gente se arrumou todo, comprou uma roupa nova, as mulheres foram para o salão de beleza, a gente deixou as crianças mais bonitas do que elas já são, e de repente no ambiente às vezes a gente vê notícias de que houve uma discussão, houve uma briga, em alguns casos até tragédia. Aí se você vai apurar, às vezes aquilo aconteceu por uma coisa tão boba, mas porque nós dispersamos a nossa atenção, começamos já a ter um comportamento, uma conduta que fugiu o equivalente à festa, à festividade. E aqui Jesus pode ter nos deixado essa lição seguinte: olha, do início ao fim ele estava lá presente e até o final, né? Por isso aí me retrato, não o anfitrião, mas o mordomo, e olha, geralmente a gente bota coisa boa no início, que pro final o pessoal bebe qualquer coisa que já está saciado. Mas aqui o melhor veio pro final. Ou seja, naquele ambiente descontraído de casamento e, principalmente, o que você colocou no início, justamente por ser um fenômeno que não traria tanta lição sobre o aspecto moral, é possível que ele tenha feito essa observação à mãe, a Maria. Olha, não vou chegar da hora, quer dizer, naquele momento, né, haveria muito pouco para ele equalizar fenômeno e ensinamento, mas mesmo assim, ao que me parece, no final da festa, ele logrou esse manter uma palestra, o que me parece que foi o que consolidou, justificou pelo menos João ter deixado isso registrado. Aí você vê que ali, o que a gente tem que imaginar Jesus, ele do ano 1 da sua vida ao ano 30, a gente não tem muita informação. Existe um livro do Wesley Caldeira, que é uma publicação da Federação Espírita Brasileira também, intitulado Da Manjedoura a Emaús. E nesse livro, o autor, Wesley Caldeira, ele traz desde fatos históricos, informações, pesquisas relacionadas à vida de Jesus do ano 1 ao 30. Tanto que o nome é Da Manjedoura a Emaús, e que encerra com aquela materialização dele naquela viagem a Emaús, na estrada para Emaús, em que ele surpreende aqueles 2 discípulos que ele vai viajando. Então ele vai trazendo fatos históricos, pesquisas que possam estar associadas a Jesus, a questão dos censos. Ele fala sobre, inclusive, um pouco sobre os discípulos. Então ele traz alguma coisa ali, não é nada mediúnico, é baseado em pesquisas e dados históricos e fatos históricos sobre o que Jesus fez do ano 1 até o ano 30, do que se pôde descobrir, né? E a gente tem que entender o seguinte: Jesus, ele não poderia perder tempo. Ele não veio aqui para perder tempo, ele não veio aqui para trazer curiosidades, ele veio com um projeto.
o Emmanuel, no livro A Caminho da Luz, diz que essa comunidade de espíritos eleitos, dos espíritos puros, dos espíritos cristos, se reuniram 2 vezes sobre os destinos da Terra. Um no momento da sua criação e o segundo quando eles decidiram sobre a vinda de Jesus à Terra. A encarnação de Jesus aqui. Então Jesus, ele não veio aqui para quê, né? Para transformar água em vinho? Não é isso. Então ele mesmo coloca isso, de alguma coisa a gente vai extrair desse ensinamento. Talvez essa colocação seja realmente a que pode nos dar algo. Mas a gente tem que ter essa percepção. Perfeito. Jesus é um espírito puro, ele está milhares, anos-luz à nossa frente. E ele não ia se deixar envolver por essas ilusões materiais. É óbvio que ele, estando ali, ele propõe algo que de alguma maneira ainda ia nos dar esse ensinamento, para que aquilo ali não passasse como se fosse algo pueril, né, Alexandre? Exato. Ser apenas um registro que Jesus participou de uma festa, de uma celebração no mundo, ainda que algo notável como a celebração de um casamento. Entretanto, os pontos destacados por você, o que você nos propõe a reflexão, são muito interessantes. Ou seja, primeiro, a de que ele próprio fez a observação de que não era chegado o momento para que ele estivesse se lançando a essas práticas, né? Embora a tenha feito. A possibilidade dele ter contribuído com a festividade, transformando-a não só num jantar onde havia a comida, a bebida, a dança, uma festa, mas no momento em que as pessoas pudessem também aprender, ter uma conversação edificante e, acima de tudo, passar exatamente essa mensagem que você colocou, nos convidar a essa reflexão, né, da importância dele entre nós e o porquê, se há uma lógica de cogitarmos a presença de Jesus em algum lugar, em algum momento, que não tivesse alguma utilidade. Como foi dito aqui pelo próprio Kardec, essa passagem ela não teve tantos registros. Entretanto, aquilo que a nossa inteligência, a nossa capacidade de refletir, nos convidar a apurar alguma coisa de bom, é interessante, porque certamente vindo de Jesus, somente coisas boas em função do que você acabou de dizer. Com certeza, algo de bom tem, porque isso não seria registrado nos evangelhos se não tivesse um fim útil para nós. Mas é muito importante também, Alexandre, a gente ter essa certeza de que, com certeza, né, ter essa certeza de que provavelmente a gente pode colocar isso dessa maneira: Jesus não fazia nenhuma apologia ao uso de bebida alcoólica pelo fato. Seria uma insensatez. Seria uma insensatez da mesma forma que, se por alguma razão em que pese, quando eu digo nós, a humanidade, para não parecer que estamos apontando e fazendo críticas, se ainda no mundo fazemos uso de um aperitivo, alguma coisa, é algo que com o tempo a criatura humana há de superar, mas não tem nenhuma lógica, como você colocou, justificar a afinidade com uma suposta prática de Jesus. Muito bem. Amigos ouvintes, nós estamos chegando aí ao final de mais um programa, que a gente possa ter aí uma noite de muita paz, de muita harmonia. Sigam ouvindo a nossa programação e até a próxima semana, se Deus quiser, com mais um programa Luz na Penumbra. Muita paz. Vossa muita paz a todos. Você está ouvindo o programa Luz na Penumbra. A Rádio Rio de Janeiro está levando ao seu lar e ao seu coração a mensagem consoladora da doutrina espírita, através do programa Luz na Penumbra. E agora com vocês, Nádia do Couto Vale, para comentar o céu e o inferno, ou a justiça divina segundo o Espiritismo,
da obra codificada por Allan Kardec. Amados e amadas ouvintes internautas, que a paz de Jesus permaneça conosco hoje e sempre. Continuamos o estudo desta obra, O Céu e o Inferno, ou A Justiça Divina segundo o Espiritismo. Estamos estudando juntos a segunda parte, capítulo 3, no qual o nosso querido Allan Kardec nos apresenta os espíritos em condições medianas. Nós estamos estudando já há alguns encontros a trajetória do espírito Anna Belleville, uma jovem senhora, desencarnou aos 35 anos, vítima de cruel enfermidade, tinha uma incomum integridade de caráter, não alimentava qualquer ressentimento contra quem quer que fosse, ainda que ela tivesse razões para se queixar dessas pessoas, no entanto, estava sempre pronta a prestar-lhes serviço, era muito prestativa, portanto, e de uma inteligência rara, vivaz, espirituosa, tinha grandes qualidades morais, era esposa e mãe de família muito devotada, amiga de Kardec. Kardec mesmo declarou aqui que a conheceu intimamente ligado à sua pessoa por longos anos. E diz Kardec que acompanhou todas as fases da existência de Anna Belleville e todas as peripécias de seu fim, até a sua desencarnação, portanto, que decorreu de um acidente, do qual teve a consequência de uma moléstia que a deixou durante 3 anos de cama com os mais cruéis sofrimentos que ela suportou com coragem heróica, mas sempre mantendo a graça natural de seu espírito, segundo nos relata Allan Kardec, que jamais deixou de exteriorizar. Acreditava firmemente na alma e na vida futura, mas não se preocupava muito com isso e não tinha medo da morte. Em alguns momentos, durante as comunicações mediúnicas, ela disse que seria ou voltaria na encarnação subsequente como espírita. E nós sabemos também que Anna Belleville acabou tendo uma experiência muito forte, como nós sabemos, porque ela está classificada aqui em condições medianas, mas com todo esse perfil, poderia muito bem ser classificada como um espírito feliz, que é, aliás, o que São Luís diz ao final desse capítulo. Mas vejamos alguns lances da sua vida, nós já vimos isso apenas para recordarmos juntos, que o seu estado permaneceu desesperador por muito tempo, e quando ela viu que o desenlace, a desencarnação estava prestes a acontecer, uma circunstância que ela própria reconhecia e conhecia, então, quando, num dia desses, da desencarnação, estando o marido ausente, ela se sentiu desfalecer. Compreendeu que tinha chegado a hora, mas ela ficou completamente embaciada na vista, sentiu uma perturbação a invadi-la e começou a sentir as angústias da separação, mas custava-lhe tanto a morte antes da volta do marido, que num supremo esforço sobre si mesma, ela murmurou: não quero morrer. O que aconteceu? Então ela se sentiu renascer. Na verdade, renasceu-lhe a vida, ela recobrou o uso pleno das faculdades e chegou então o marido e ela disse: eu ia morrer, mas quis aguardar a tua vinda, por isso que tinha algumas recomendações a fazer-te. Nós sabemos que isso lhe foi concedido, que se prolongou a luta entre a vida e a morte por mais 3 meses, que foram exclusivamente de dolorosa agonia, como uma compensação por ela ter conseguido aquela, digamos assim, aquela volta, aquele retorno à vida física. E na primeira evocação, que foi exatamente no dia seguinte à sua desencarnação, ela agradeceu pelo interesse, disse que Kardec e, naturalmente, Amélie Boudet foram para ela
Como parentes, ela estava num estado de ânimo em que ela disse: regozijai-vos, porque sou feliz. Confortai-me, meu pobre marido, e velai por meus filhos. Depois que desencarnei, segui logo para junto deles. Aqui uma prova das suas conquistas morais. Kardec diz que sua perturbação não foi longa, porque nesse caso ela respondeu à mesa mediúnica com lucidez. Já um mês depois da sua desencarnação, ela disse: agora que deveis estar completamente desprendida, segundo Kardec, e que melhor nos reconheceis, isso para restabelecerem os laços de amizade, pela lembrança e pelas preces, isso tudo concorreu para que ela se libertasse mais rápido e tranquilamente. Então, nós sabemos, e isso está dito aqui, que não são fórmulas banais, como antes se murmuravam, e ainda hoje se murmuram coisas sem conhecer o alcance de uma prece sincera, real. Mas ela pede mais preces ainda, porque diz que precisa ser confortada. E então, ela, nesse caso, diz, nesta segunda comunicação, então ela diz que sofreu muito, mas que os sofrimentos foram largamente compensados, sendo-lhe permitido estar muitas vezes perto dos queridos filhos que deixou com tanto pesar. Aqui está a grande recompensa que ela teve pelas suas qualidades. Passado esse tempo de um mês, alarga-se sua visão do papel e da missão materna. Ela já compreende a bondade e a justiça de Deus, embora admita não estar ainda suficientemente adiantada para despreocupar-se das coisas da vida. E diz: meus filhos principalmente me atraem, não mais para mimá-los, porém para velar por eles, inculcando-lhes o caminho que o Espiritismo traça neste momento. Ela diz: tenho ainda graves preocupações sobre o futuro dos meus filhos, e declara-se já pronta para confessar. Porque o que aconteceu com ela para aquele sofrimento todo ter lhe acontecido? Ela relata, está aqui na segunda comunicação, um mês após a sua desencarnação, ela diz que já estava pronta para confessar. E relata que tinha desprezado o sofrimento alheio, vendo indiferente os sofrimentos da mãe, a quem chamava doente imaginária. Por não vê-la de cama, supunha que não sofresse e zombava de seus queixumes. Eis como Deus castiga, diz ela, o desprezo pelo sofrimento das outras criaturas e, naturalmente, ela vivia, como muitas pessoas ainda vivem, ligadas às aparências, quando, na verdade, a essência é que comanda todo o espetáculo da vida, e nós aqui verificamos que, na aparência, a mãe estava bem, segundo ela, mas, na essência, a mãe realmente estava em grandes sofrimentos. Ela não teve a sensibilidade, a delicadeza de buscar onde estava o sofrimento da mãe. Mas ela já tinha também, são dois casos muito interessantes, esse de ela ter essa enfermidade tão longa e tão cruel, por causa dessa necessidade de expiar esse desprezo pela dor alheia. Mas nós também vimos que ela conseguiu, da lei, ela conseguiu o adiamento da sua desencarnação, mas pagou o preço de continuar ainda por vários meses, 3 meses, aquela condição de dor. Essa concessão que lhe foi dada, já pensou se toda pessoa pudesse fazer isso? Muitos princípios, então, seriam dados como falsos.
porque da possibilidade não se deve concluir a sua generalidade. É exatamente o que dizem Kardec e São Luís nas notas ao final deste capítulo. O espírito, porque somente em certas ocasiões muito especiais, muito raras, um espírito encarnado pode prolongar a existência corporal. Mas em que circunstâncias, em que condições isso acontece? Ou seja, o objetivo seria para terminar algumas instruções indispensáveis, ou pelo menos assim, por ele, pelo espírito, consideradas. Na verdade, foi como uma concessão, mas necessariamente breve, porque o homem não pode sobrepor-se às leis naturais. Consequentemente, não pode retornar à vida se tudo já está assim previamente disposto. É apenas uma sustação momentânea. O que acontece então? Nós vemos aqui as explicações de São Luís e de Kardec. Os órgãos depauperados, ela estava enferma, recebem um suplemento de fluido vital que lhe permite prolongar por alguns instantes a manifestação material do pensamento. E nós sabemos que cada um de nós encarna com uma quantidade suficiente de combustível, digamos assim, que é de fluido vital. No entanto, são casos excepcionalíssimos. Somos bem advertidos e lembrados a esse respeito. Na verdade, com que objetivo isso lhe foi concedido? Como provação para o espírito, no interesse ou no caso de uma missão a concluir, ou uma espécie de castigo para um espírito duvidoso do futuro, porque aí ele sofre com esse prolongamento. No caso de Anna Belleville, nós sabemos que foi por uma necessidade, com preocupações com relação aos filhinhos que ela deixou em idade ainda tenra. Há uma questão que se põe. Houve derrogação das leis de Deus? Os espíritos Kardec e São Luís respondem que não, posto que suas leis são imutáveis, porém há sempre esses mecanismos autorreguladores que permitem algumas situações especiais, como é este caso. A lei tem esses mecanismos autorreguladores, a teoria dos sistemas nos ensina isso. Esta questão, então, inscreve-se na esfera do livre-arbítrio, porque no momento extremo a alma tem consciência da sua missão e, a despeito da morte, quer sim concluir o que não pôde fazer até então. Consequentemente, sua sinceridade atrai ou responde pelo acréscimo de misericórdia que afinal lhe chega através desse suplemento de fluido vital. Então, ela diz que o momento da desencarnação ela declara que teria experimentado nos últimos momentos um enorme alívio e teria sido fácil a separação, diz ela, se em vez de a contrariar, eu me tivesse abandonado confiadamente à vontade de Deus, à corrente que me arrastava. Mas em lugar de volver os olhos ao futuro que me aguardava, eu apenas via o presente que ia deixar. Lembramos que ela não queria deixar o presente por amor aos filhos. E ela declara que prolongou ela mesma, por si mesma, os sofrimentos por causa do ardente desejo de viver por amor dos filhos. Isto fazia com que se agravasse de alguma sorte a situação e, de algum modo, ela se agarrasse à matéria. Ela não queria abandonar o que ela chama de o desgraçado corpo, apesar de ele ser, diz ela, instrumento de tantas torturas. Ela informa ainda que a moléstia e os padecimentos decorrentes da moléstia foram uma expiação do passado, uma dívida a mais que ela acabara de pagar, segundo prescreve a lei de Deus, e desabafa. Ah, meus bons amigos, se eu vos tivesse ouvido, quanta mudança na minha vida atual. Diz que será espírita na encarnação seguinte, que assiste constantemente às reuniões e os conselhos transmitidos,
que seus sofrimentos teriam sido atenuados se ela tivesse podido compreendê-los com o Espiritismo quando estava encarnada. E é nessa condição que ela exatamente diz: quando houver de voltar à Terra, serei espírita, vou-lo afirmo. Que ciência sublime! Assisto constantemente às vossas reuniões e aos conselhos que vos são transmitidos. Se eu, quando na Terra, pudesse compreendê-los, os meus sofrimentos teriam sido atenuados. A ocasião não tinha chegado. Hoje, diz ela, compreendo a bondade e a justiça de Deus, conquanto me não encontre suficientemente adiantada para despreocupar-me das coisas da vida. Nós estamos aqui estudando pela Rádio Rio de Janeiro, eu, Nádia do Couto Vale, e você, amigo, ouvinte, internauta, o livro O Céu e o Inferno, a Justiça Divina, segundo o Espiritismo, no programa Luz na Penumbra. E continua, então, nesta segunda comunicação, o espírito Annabelle Villa, dizendo também que aí estava também o corpo como instrumento de tantos sofrimentos e torturas por causa de uma expiação, porque ela não tinha tido atenção devida para com a doença da sua mãe, que ela chamava de enferma ou doente imaginária. E então, mas ela diz que prolongou os sofrimentos por si mesma porque tinha aquele ardente desejo de viver por amor dos filhos. Portanto, não era um apego à matéria, era uma condição moral, transcendente, espiritual. E talvez por isso ela tenha recebido essa misericórdia, inclusive porque assim que desencarnou, ela teve a concessão, uma outra concessão, no sentido de ir ter com os filhos, ela mesma diz. E nesse caso, o espírito Annabelle Villa diz ainda que estava pronta a se confessar, porque é lhe perguntado por Kardec: podeis ministrar-nos quaisquer informações sobre o passado que deplorais? Porque na primeira comunicação ela tinha dito que não estava ainda pronta. E aí ela diz: meus bons amigos, estou pronta a confessar-me. Eu tinha desprezado o sofrimento alheio, vendo indiferente os sofrimentos da minha mãe, a quem chamava doente imaginária. Por não vê-la de cama, supunha que não sofresse e zombava dos seus queixumes. Eis como Deus castiga. Esta é a segunda comunicação de Annabelle Villa, um mês depois da sua desencarnação, porque a primeira comunicação foi no dia seguinte à desencarnação, depois ela teve esta segunda comunicação um mês após a desencarnação, e 6 meses após a sua desencarnação, ela volta à mesa mediúnica. E ela declara, então, porque é lhe proposto uma consideração inicial: agora que um tempo assaz longo se passou desde que deixastes o invólucro carnal, ou seja, desde que você desencarnou, tende a bondade de descrever-nos a vossa posição e ocupações no mundo espiritual. E ela declara: na vida terrestre, eu era o que vulgarmente se chama uma boa pessoa. Antes de tudo, porém, prezava o meu bem-estar. Compassiva por índole, talvez não fosse capaz de penoso sacrifício para minorar um infortúnio. Hoje tudo mudou, e posto seja sempre a mesma, o eu de outrora modificou-se. Ganhei com a modificação e vejo que não há nem categorias, nem condições, além do mérito pessoal, no mundo dos invisíveis, onde um pobre caridoso e bom se sobreleva ao rico que humilhava com a sua esmola. Velo especialmente pelos que se afligem com tormentos familiares, com a perda de parentes ou de fortuna.
A minha missão é reanimá-los e consolá-los, e com isso me sinto feliz. Nós vemos aqui qual é a tarefa, o trabalho de Annabelle Villa no plano espiritual, que é exatamente esse, de orar, de infundir bom ânimo sobre todos aqueles que estavam e estão aflitos por tormentos familiares, pela perda de parentes ou de fortuna. Ela disse: a minha missão é reanimá-los e consolá-los, e com isso me sinto feliz. Então, disso decorre que esses fatos supramencionados nos dão a dimensão dessa questão. E nós vemos ainda vimos por que Kardec não a classificou entre os espíritos felizes e tece considerações. Como se explica que um espírito com apego à vida corporal tenha tido rapidez ainda que relativa no seu desprendimento? É porque é preciso considerar o móvel desse apego, que nada tinha de material nem de sensual. Esse apego possuía mesmo sua dimensão moral, em função das necessidades dos filhos que estavam ainda pequenos. Mas nós temos aqui que estar atentos. Mais um exemplo está aqui posto diante de nós, de que nós não devemos concluir apressadamente, nem nos louvarmos apenas nas aparências, sem aprofundarmos a análise das questões. Trata-se de espírito adiantado, intelectual e moralmente, diz o Espírito São Luís ao final. O próprio Kardec declara: por mais um grau, e poder-se-ia considerá-lo um dos espíritos mais felizes. Nós aqui devemos lembrar que, vamos observar, nos laços perispiríticos não havia a tenacidade resultante da identificação material, porque o seu apego não era material. Eis que a vida, então, prendia-se por tênues fios, porque ela estava debilitada pela longa enfermidade. Por isso já estavam mais laços, mais frouxos, digamos assim. Mas mesmo assim, como tudo tem o seu preço, essa resistência do espírito foi punida com a dilação dos sofrimentos da própria moléstia, e não com a dificuldade do desprendimento. Por isso, seu desprendimento foi breve, mas ela já tinha atravessado a continuidade dos sofrimentos por mais 3 meses. Kardec, então, traz também a resposta de São Luís. Expende comentários sobre os fundamentos filosóficos da questão, como nós já vimos, mas então meditemos sobre a forma como a misericórdia nos alcança e nos dirige, nos permite e possibilita, como se vê no caso presente da senhora Annabelle Villa, na verdade, a misericórdia, a atenção divina por sobre todos nós. A transformação gradual das ideias do espírito, cujo progresso traduz-se não por melhores sentimentos, mas por uma apreciação mais justa das coisas. Vemos aqui que ela já tinha aquelas conquistas, imensas conquistas morais também, intelectuais, mas sobretudo morais. Então, a misericórdia nos alcança e dirige, possibilitando-nos isso, a transformação gradual das ideias do espírito, e cujo progresso se traduz por uma apreciação mais justa das coisas e não necessariamente por o espírito se tornar melhor em seus sentimentos, porque ela já os tinha avançados, adiantados. Então, o espírito progride depois da morte. O progresso da alma na vida espiritual é, portanto, um fato demonstrado pela experiência. Se a alma progride depois da morte, sua sorte não pode ser irrevogavelmente fixada, porque a fixação definitiva da sorte é a negação do progresso. Kardec finaliza dizendo: e não podendo coexistir as duas coisas, resta a que tem por si a sanção dos fatos e da razão. A história de Annabelle Villa é um extraordinário recado e exemplo e convite para estudarmos
e seguirmos a lei de Deus. Que a paz de Jesus permaneça conosco hoje e sempre. Que assim seja. E vamos ouvir agora a prece de encerramento de nosso programa, na voz de Geraldo de Aquino. Jesus, dá-nos coragem para a luta, piedade para os insultos e misericórdia para as injustiças e ingratidões. Limpa nossa alma de inveja e ambições mesquinhas, de ódio e de vingança o nosso caminho. E que dentro em pouco, ao recolher-nos de novo ao calor do nosso leito, para que o sono nos dê a paz e o esquecimento das tristezas humanas, possamos sentir, Senhor, no mais íntimo de nosso ser, a doçura indefinível do Teu amor e a grandeza incomparável da Tua divina presença. Que assim seja. Acabamos de apresentar o programa Luz na Penumbra, que voltará a ser apresentado amanhã às 21 horas nesta emissora.